Bom dia a você que está nos acompanhando mais nesse episódio do ConageCast, onde nós trazemos o pessoal da pesada para conversar com a gente. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Majô, por favor, se apresente. Bom dia, meninos, para quem está ao vivo nos assistindo, ou oi para você que está assistindo esse episódio gravado. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, Luiz, João, para que a gente possa falar de empreendedorismo, né? E para falar de empreendedorismo, a gente está num momento histórico muito importante aqui em Maringá. Eu sou a Majô, sou vereadora, primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Maringá, e a minha bandeira, minha pauta é defender o empreendedorismo, é defender os MEIs, os comerciantes da cidade, né, quem faz aí a economia da cidade se movimentar. A gente está numa cidade que tem muitas pessoas muito bem-sucedidas, né, e isso é muito bom. E muitas pessoas começaram do zero e chegaram nos nossos patamares, né? Então, por que não incentivar e contribuir para que pequenos empreendedores, quem está começando pequeno, possa crescer cada vez mais? Essa é a minha motivação, o meu propósito de ser a voz aí de pequenos empresários, pessoas que estão começando na sua vida empreendedora ou que já estão há certo tempo, mas estão com dificuldades de poder crescer, e a gente está trabalhando para poder representá-los muito bem na política maringaense. Perfeito, Majô. Perfeito. Muito obrigado por se apresentar. Você trouxe uma pauta que você defende o empreendedorismo dentro da cidade. E você está basicamente nadando contra a correnteza. É bem complicado, acredito eu. Quando a gente fala nesse tema, para você, Majô, a gente produzir esse tema, você se considera uma empreendedora? Olha, eu nem sempre pensei como eu penso hoje. Eu fiz a Universidade Estadual de Maringá, fiz educação física, pode não parecer, mas eu jogo futebol. Legal. E no curso a gente teve muitas matérias e conteúdos ideológicos mesmo que vão contra a iniciativa privada, que vão contra as pessoas empreenderem, né? Eu entendo, é uma ideologia, não tem certo, não tem errado, tem posicionamentos. E eu cresci muito com isso, né? Apesar do meu pai sempre ter sido comerciante, né, na cidade, eu tive um viés muito forte na universidade. E depois que eu me formei, entrei no mercado de trabalho, depois que eu saí pela primeira vez candidata há 12 anos atrás, eu comecei a ver que não era bem assim, né? As coisas que falavam pra gente não era bem assim. E na prática, o empreendedorismo é muito mal visto. A gente vê as pessoas se colocando como se fosse uma briga entre o patrão contra o funcionário, como se um explorasse o outro, mas há uma lógica mercadológica nisso, há uma troca. Há pessoas que têm o perfil para serem donos dos seus próprios negócios, e tem pessoas que têm o perfil para serem funcionários, e está tudo bem. Tem perfil para todos. O importante é a gente se conhecer e entender onde que a gente está nessa engrenagem. Então, entendo essa posição, e muita gente que defende empreendedorismo muitas vezes fala de empregabilidade, mas não fala do empreendedor. E eu acredito que é muito por conta disso, dessa vista no Brasil que é muito negativa das pessoas empreenderem, né? Como se fosse explorar, como se os empresários fossem as pessoas ruins, né? Enfim. Então, estar entrando nessa pauta para defender o empreendedor, né? É uma pauta bem específica, é desafiador. Sim. Por conta disso. Mas a gente tem conseguido demonstrar que o equilíbrio e o bom senso é o que vai conseguir fazer com que a gente tenha mais desenvolvimento para a cidade, menos radicalismo, né? Mais equilíbrio, mais proposição, e que de fato vão fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu acredito no empreendedorismo, sou empreendedora. Eu sou apresentadora de televisão, tenho um quadro na TV Maringá Band chamado Mulher em Foco, e também tenho uma loja de e-commerce de roupas esportivas, né, do casual ao esporte, voltado para o beach tênis. Então, eu sou palestrante também, faço parte do FOPEM, que é o Fórum Permanente de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná. Defendo o empreendedorismo e sou uma professora de formação. Aí já ministrei como autônoma disciplinas para várias matérias aí em várias universidades brasileiras. Certo. Interessante que você trouxe um repertório muito grande que você já viveu e tem vivido atualmente, certo? E o ponto que eu quero chegar você comentou que hoje você atua também como palestrante, e a gente observa isso, que em meio das suas redes sociais você é muito ativo, certo? Você tem uma marca pessoal muito ativa, muito forte. Qualquer evento que você vai, você tá postando, você publica, você fala, você tá lá, você tá presente. E eu gostaria de trazer essa pauta aqui que hoje, para você, qual que é o nível de importância de você ter formalizado essa marca pessoal na vida pessoal sua? Legal você falar sobre isso, João, porque
Se eu falar pra você que eu não posto tudo que eu faço, você acredita? Não acredito. Porque a nossa demanda de trabalho é muito grande. Eu acredito muito no compromisso. Eu venho do esporte, então eu sou muito focada no que eu estou fazendo. E como eu estou hoje num cargo público, a minha dedicação é 200% no que eu estou fazendo. Então eu faço o melhor que eu posso onde eu estou naquele momento. Então, eu vivo muito, né, estar no cargo público, tanto de vereadora quanto de presidente da Câmara, que é uma outra função dentro da Câmara Municipal. E isso demanda uma série de atividades presenciais para ir em eventos, para poder palestrar, para estar com as pessoas, que é quem me elegeu para estar representando, né? Então, a minha demanda de trabalho é muito grande, meu compromisso, a minha autorresponsabilidade é muito grande em relação a isso. Mas eu ainda assim não compartilho tudo que eu faço, porque senão ia ficar muito chata a rede social se a gente fosse colocar tudo. Essa questão que você falou aí da imagem pessoal, do posicionamento pessoal, eu fico legal falar sobre isso, porque é uma coisa especial para mim, porque eu nem sempre fui preocupado com a minha imagem. É mesmo? Nem sempre fui preocupado com a minha imagem. Eu sempre achei que a imagem era uma questão secundária. Sim. Eu sempre fiquei preocupada com o conteúdo que eu tinha para falar. Pô, tenho graduação, pós-graduação, mestrado, MBA. Sempre preocupada com a formação técnica, né? De ter um currículo massa, e tenho um currículo massa. Sim. Só que eu nunca fiquei preocupada na imagem que eu passava para as pessoas. Então, eu fiquei muito tempo preocupada com o que eu tinha para falar, mas as pessoas não paravam para me escutar. Eu só fui descobrir há 3 anos atrás, mais ou menos, que a comunicação é 93% não verbal e apenas 7% verbal. Então, eu dediquei a minha vida inteira para ter conteúdo para me comunicar verbalmente, quando as pessoas nem paravam para me escutar. É pesado falar isso, mas é a realidade. Então, a imagem chega primeiro. Uhum. Então, por que isso é importante? Porque tudo comunica. Tudo transmite. Então, se a comunicação é 93% não verbal, o que eu estou comunicando para as pessoas? E na vida pública, eu tenho dias que eu estou pela manhã na feira, fazendo uma compra com a minha família, ou comendo um pastel na feira, que eu adoro, por sinal. Certo. E à tarde estou como ministro de Estado do governo federal. Certo. Então, eu preciso estar nos dois locais e ser a major. E ter a minha autenticidade, de quem sou eu. Entende? De passar a verdade. Acho que o principal ponto que a gente precisa hoje, em meio de rede social, que a gente vê, com muita gente na superficialidade, é demonstrar quem é você. A autenticidade de ser quem é você. Não seja uma pessoa que você não é, porque as pessoas percebem isso. Isso é muito claro. Ao mesmo tempo que isso é importante, você tem que ser intencional na sua comunicação não verbal. O que você quer transmitir da sua comunicação não verbal? Meninos, né? O curso que fez é mais de meninos ou mais meninas? Mais meninos. Mais meninos. 80%. Meninos, a barba feita, o cabelo cortado, uma roupa bem alinhada, uma roupa passada, é importante para onde você está, né? A questão não é você não ter barba ou ter barba, não é isso. É você estar com a sua aparência adequada, porque isso transmite um cuidado, isso transmite que você é organizado, isso transmite uma imagem que é importante, né? E para as meninas é a mesma coisa. Então, apesar de eu ser mulher, eu nunca fui ligado com a imagem pessoal. Eu sempre fiquei preocupado com o conteúdo. O conteúdo que importa, o conteúdo que importa. Só que a comunicação visual é muito importante. Pra você ter noção, assim, eu não sabia nem passar maquiagem há 3, 4 anos atrás. Eu fazia maquiagem de qualquer jeito, passava com a mão, assim, e ia. A unha não fazia sempre, fazia quando dava. Nunca fui de usar muitos acessórios, né? Certo. E depois que eu entendi que isso entendi não, né? Depois que eu tomei uma tapada na cara de que isso era importante, de que isso era importante para minha carreira, era importante para minha vida pessoal e profissional, eu passei a cuidar disso. Eu fui participar de um encontro de mulheres, era uma feira de mulheres empreendedoras, e eu conheci naquele encontro uma mentora de mulheres, que é a Regina Mesquita, eu tenho uma gratidão muito grande por ela, em que eu, conversando com ela, eu estava pré-candidata a deputada estadual naquela ocasião, e a gente conversando, falando dos meus planos, o que eu queria, né, para a cidade, do porquê eu defendia o empreendedorismo, naquele caso feminino especificamente, porque era um grupo de mulheres que eu estava conversando. E ela falou para mim e falou assim: Majô, eu vejo nos seus olhos que Deus tem grandes coisas para você, que você vai conquistar o mundo, que você vai muito longe, mas as pessoas precisam te ver como mulher e não como menina. Aquilo foi uma tapada na minha cara, assim, impressionante. Puxou um band-aid de uma vez,
Porque eu achei que eu tava arrasando, tava com um tênisinho All-Star, nada contra, nada errado. Uma calça jeans skinny, uma camisa, um colete por cima. O meu cabelo era super comprido, né? E eu prendia ele só no meiozinho, assim, com uma presilhinha. E nada, não é nada errado com isso, mas aquilo passa uma imagem de menina. Sim. E não de mulher. Poxa, para eu estar num cargo público, as pessoas sentirem confiança de votar em mim, eu preciso passar uma imagem de uma pessoa que saiba ser flexível, que saiba ser dinâmica, porque eu sou dinâmica. Passar uma imagem de uma pessoa que tem essa jovialidade, mas que quando precisa falar sério, é madura, tem conteúdo. Então, eu só tinha parte madura de conteúdo na minha fala, minha imagem não passava isso. E depois daquele dia eu fui procurar profissionais que fossem me ajudar nisso, nessa parte. E hoje nós temos muitos profissionais que falam disso. Então, o primeiro processo que me ajudou muito foi o visagismo. E isso para homem também é muito legal, viu, Muito gente? legal. Muito, muito mesmo. Tem da imagem que você quer passar, do que o corte de cabelo transmite de imagem, o que às vezes os meninos gostam de fazer o cabelo degradê, né, perto do ouvido, que é legal, é muito bonito, passa uma imagem, um cabelo com outro corte passa uma outra imagem, né? E tá tudo bem. O que a gente precisa saber seja intencional. Qual é a imagem que você passar? Que você quer passar? Não tem certo, não tem errado. Mas quando você sabe aonde você vai chegar, eu digo isso, né? Uma coisa é saber onde você quer chegar. Eu não sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu vou chegar. Então, o que eu preciso fazer para chegar aonde eu vou chegar? Então, você precisa saber qual mensagem você quer passar com isso. Então, e tem visagismo para homem e visagismo para mulher. Então, podem ir atrás aí que isso é importante e vai ajudar no dia a dia. Então, a comunicar isso. E aí, fui procurar profissionais para isso. Fui na Mônica Gunning, que tem um salão aqui em Maringá que faz o visagismo, na Sarah Kilser, que fala a parte de imagem, de roupas e tal, enfim. E elas foram profissionais de uma competência, de um trato, Poxa, eu sempre quis ser mais feminina, porque eu sempre tive uma energia masculina muito alta. Okay. Eu jogo futebol, eu tô na política, eu sempre tive convívio mais com homens do que com mulheres. Né? Então, eu sempre tive uma energia masculina muito alta, porque em alguns momentos eu preciso ter uma energia masculina alta. Okay. Né? Profissionalmente falando, principalmente. Em alguns momentos, não. Na minha casa, com a minha família, com as minhas amigas, não. Eu preciso ter uma energia feminina mais alta. Então, eu sempre tive uma energia masculina predominante. E eu queria ser mais feminina e eu não sabia como ser mais feminina. E então, a Sarah, a Mônica foram duas mulheres que me ajudaram a ser mais feminina, como ser mais feminina e ser eu, que é o mais importante. Porque eu via muitas mulheres que trabalham com consultoria de imagem, eu tive contato e acesso a várias mulheres dessa área, mas eu nunca me identifiquei com nenhuma delas. Porque, às vezes, eu via... Às vezes, um evento que era numa segunda-feira à noite, a pessoa estava com um salto fino desse tamanho, com o cabelo penteado de salão para trás, com um brincão todo de brilho, numa segunda-feira à noite, num evento que não tinha necessidade daquilo. Então, isso não comunica comigo, né? E nem com aquele evento que a pessoa estava, mas enfim. Então, não me sentia confiança com isso. E quando eu fui na Sarah, né, e na Mônica, e elas me viram quanto mulher, nas minhas especificidades, no meu dinamismo, na forma como eu pensava, fez muito sentido para mim. Então, o que eu posso falar, assim, isso mudou a minha vida. Eu sou duas pessoas, uma antes desse processo de cuidar da minha imagem pessoal e uma depois de que eu passei a cuidar da minha imagem pessoal. E a minha psicóloga, eu faço terapia, a Marcela, aliás, um beijo para a Marcela, no primeiro mês que eu fiz o processo de transformação, ela falou, Mágio, como que você tá? Porque você mudou muito esteticamente. Meu cabelo era muito diferente, né? A forma como eu me vestia, tudo. Como é que você tá? Eu falei, Marcela, eu tô feliz com o processo, porque eu me entreguei pro processo. Né? Então, eu tô feliz com o processo, tô adorando o resultado. É como se eu me olhasse no espelho e faltava alguma coisa em mim que eu nem sabia que faltava. Então, foi um processo muito importante para mim participar disso. Então, quando eu fui ministrar aquela fala no TALC lá no Sesumar para as EJs, e eu falei a respeito dessa questão da imagem pessoal, gente, faz muito sentido, porque a gente consegue, por meio da imagem pessoal, a gente se arruma, colocou na beca, poxa, eu sou intencional. Então, as cores dizem alguma coisa. Entende? Então, e tem muita informação a respeito da comunicação não verbal que é muito importante. Então, se você quer fechar um negócio, que tipo de roupa você tem que vestir? Que tipo de roupa vai te passar credibilidade para o seu cliente?
Certo. Se você é psicóloga, que tipo de roupa, de acessórios, no caso das mulheres, é importante para você transmitir acessibilidade para o seu cliente? Agora, se você é arquiteto, você é engenheiro, você precisa passar dinamismo, modernidade, que tipo de roupa, de acessório vai te ajudar a transmitir isso? Se vocês são gestores, empreendedores, prestadores de serviço, vão vender algum serviço, que tipo de roupa de mensagem você precisa passar para transmitir a confiança para o seu cliente? Né? Perfeito. No meu caso, na vida pública, a mesma coisa. Então, e aquilo que eu falei para vocês, eu preciso estar, às vezes, de manhã num ambiente e à tarde em outro, e não dá para eu ficar trocando de roupa durante o dia. Como que eu posso me vestir durante o dia que vai ajudar a transmitir a mesma imagem para as duas coisas? Sim. Né? Então, isso é importante. Porque eu sempre gostei de me vestir muito social. Eu sempre gostei de estar de calça, eu gosto bastante. Sempre gostei de estar de calça, camisa e blazer. Eu sempre trabalhei assim. Só que isso me fechava. Isso me fechava. Salto alto, escarpão, tudo me fechava muito. E quando eu conheci a Amanda Simões, que me ajudou nessa questão das roupas, ela falou, Márcio, as roupas que você usa não transmitem o que você é. Porque você é uma pessoa extremamente extrovertida, você é uma pessoa muito alegre, você é uma pessoa que tem um dinamismo no se vestir, você não precisa estar de calça e camisa. Você pode colocar uma t-shirt, você por cima colocar um blazer, dependendo de onde você está, e você tirar esse blazer à tarde. Você pode usar tênisinho ou mocassim. Eu não usava, assim, né? Só de final de semana. Certo. E aí agora posso colocar um tênis, um mocassim, e estou tranquila, porque eu sei que eu estou de acordo com o que é a minha imagem e o que eu quero passar. Então, o posicionamento, né, de imagem nosso é importante. Inclusive na faculdade, para conquistar clientes, para fazer estágio, sabe? Então, tudo isso comunica muito. Então, se eu posso indicar alguma coisa para vocês, vão atrás desse tipo de conteúdo. Hoje a rede social, muita gente fala muito mal de rede social, né? Fala muito mal de Instagram, fala muito mal de YouTube. Pô, tem muito conteúdo de valor aqui dentro. Mas muito conteúdo de valor aqui dentro. Sim. A questão é, o que você está usando aqui dentro? Exato. Então, se você está passando a sua timeline lá no Instagram, se você está recebendo memes, você está recebendo coisa assim, porque o algoritmo entrega aquilo que você consome. Se você consome esse tipo de conteúdo, é esse tipo de conteúdo que o algoritmo vai entregar para você. Certo. Agora, se você consumir conteúdo de pessoas que falam da imagem pessoal, que falam de mentalidade, é esse conteúdo que o Instagram vai te entregar. E conteúdos de alto valor. Claro, tem coisa ruim? Tem, nós temos que saber filtrar também. Sim. Mas tudo é experiência. Então, o YouTube também tem muito conteúdo bom para isso. Não precisa investir, cara, estamos na faculdade, não temos grana para isso. Cara, vai pesquisar no YouTube. Sim. Vai comprar livro. As pessoas ainda têm muita restrição em ler, né? Gente, os principais players do mercado, que vendem, às vezes, cursos a R$2.000, R$3.000 na internet ou mentoria, eles têm livros que eles entregam tudo que eles sabem por 50, 100, R$150. Então, assim, não vamos menosprezar essa forma de conteúdo que é muito importante. Então, tanto imagem pessoal quanto conhecimento técnico, mentalidade é muito importante e a gente tem formas de encontrar isso de maneira muito acessível hoje em dia. Certo. Eu costumo dizer que o YouTube, na verdade, é a maior universidade a céu aberto do mundo. Poxa, tudo que você pesquisar tem lá. E eu achei interessante que você falou desse tema, tá? Desse vestimento, que é algo muito, como eu posso dizer, potencializado no jovem. Porque, naturalmente, por ser jovem, o pessoal tende a não te levar muito a sério. E hoje o nosso conteúdo, a maioria é jovens. Então, você trazer essa vestimenta, mas esse bônus na sua fala, que a sua vestimenta comunica também, certo? Eu acredito que é algo muito essencial que você falou que muitas pessoas não seguem. E o bacana, só para completar, desculpa, Luiz. Tranquilo, relaxa. Só para a gente completar essa questão da vestimenta, e tem muita coisa que não é o que você está vestindo, mas você tem que saber também como que o seu corpo é e para saber o que te valoriza. Sim. Isso também é importante dar uma pesquisada sobre esse assunto para entender que tipo de roupa vai valorizar os meus traços e o que não vai valorizar meus traços. Isso é muito importante. Exato. E você falou que a sua amiga, ela te deu essa puxada de band-aid, né? Você acha que foi nesse momento que você fez essa transição? Foi. Que E eu nem conhecia ela, Luiz. Ah, você não conhecia. A gente se conheceu naquele dia e acho que Deus usou ela para falar comigo. Eu tenho isso muito claro. A gente se conheceu lá, a gente se deu super bem de cara. E ela,
pum, mandou essa pra mim, assim, na lata. Ah, importante, né? Que É. legal. Bem sincero, hein? E aí eu tinha duas opções. Ou eu via aquilo como uma afronta, Sim. porque se você for pensar assim, poxa, a pessoa que não te conhece, falar que você se veste mal, quer dizer assim, isso é uma interpretação, né? Que você se veste mal, que você não transmite uma confiança, que você é uma menina e não uma mulher. Pô, eu já tinha 30 anos naquela situação, então Sim. não era uma menina mais, né? Já era uma mulher, já era casada. Então, poderia levar aquilo para duas formas, para tudo nessa vida, tá, gente? Sempre alguém falar alguma coisa que você se incomodar, avalie se é sobre você ou sobre a pessoa. Né? Então, assim, eu tinha duas opções. Ou eu falava, nossa, que afronta aquela mulher falar isso pra mim, é uma mal amada, é uma isso, é uma aquilo. Ou eu poderia falar, poxa, o que em mim fez ela pensar aquilo e o que eu posso fazer para poder transmitir? Faz sentido o que ela falou? Às vezes poderia até não fazer, mas de alguma coisa eu poderia utilizar aquela fase para servir isso para mim. Sim. E eu convivo muito isso, e vocês vão, na jornada empreendedora de vocês, conviver com pessoas assim. Às vezes, colaboradores ou pessoas que trabalham junto com vocês, né? Que quando você dá um feedback, a pessoa leva para a personificação de que é pessoal contra ela. Ela não vê aquilo como um ponto para ela repensar na conduta, ou um ponto que ela possa melhorar. Poxa, será que tem algo que eu preciso realmente aprender sobre isso? Será que tem algo que eu preciso... Então, feedback é muito importante. Então, dê feedback para as pessoas. Agora, como elas vão reagir para isso, a gente não tem controle. Mas se eu posso falar uma coisa para vocês nem tudo é sobre vocês, nem tudo é sobre a gente. Sim. A gente tem a tendência de personificar e falar onde já se viu, falou isso para mim, Cara, pensa... Se coloca no centro, tá? O que eu posso fazer? Se a pessoa teve essa imagem minha, o que eu tô fazendo que ela pensou isso de mim? O que eu preciso rever quanto a isso, sabe? Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela. Não, cara, nós temos que mudar. Eu mudei muito, mas muito, não só fisicamente, mas como pessoalmente também. É para a gente acompanhar e a gente ser resiliente e flexível para essas coisas. É importante ter esse ponto de mudança, né? Porque hoje, quando a gente fala, por exemplo, para uma nova geração, ou para nós mesmos que somos jovens, a gente está falando de um período de transição, muitas vezes. Então, como você mesmo teve esse período de transição, por exemplo, como é que foi para você sair da educação física que você fazia na UEM e, de repente, se eleger à política? Porque, cara, foi de um extremo para o outro. Foi de um extremo para o outro. E como é que você indica isso para as pessoas que hoje em dia, por exemplo, o cara tá num ramo, tal pessoa tá num ramo e ela quer sair para ir para outro, só que às vezes ela não tem coragem para isso, que ela não tem apoio para aquilo. Como é que foi para você? Porque você tem uma história que, de verdade, acredito que inspira isso. Obrigada pela fala, Luiz. O de repente não foi tão de repente assim. Foram 12 anos. Entre a primeira candidatura que eu saí candidata até eu me eleger o ano passado, foram 12 anos. E eleição não é igual Natal, que tem todo ano, não. É de 4 em 4. Então, você imagina assim, você sair candidata 4... eu fui eleita na quinta eleição, né? Você sair candidata, não ter seu objetivo principal alcançado, você continuar trabalhando depois de 4 anos, sair de novo depois de 4 anos. É igual o atleta olímpico, né? Sim. Ele fica 4 anos treinando para uma competição olímpica, às vezes, alguma modalidade às vezes dura 20 segundos, 1 minuto, depois só daqui 4 anos de novo. Então, essa resiliência é muito importante. Tudo é um processo. A gente está numa sociedade que, por conta do celular, a gente tende a pensar que as coisas são rápidas, que as coisas são efêmeras, que as coisas acontecem do dia para a noite. E as coisas não são assim, muitas vezes. Então, algumas coisas podem ter um resultado mais rápido? Pode, outras nem tanto. Então, a gente precisa entender quem só aguenta, só vai ter sucesso quem suporta o processo. O processo não é fácil. Então, para tudo que vocês forem fazer, é fácil fazer uma faculdade, gente? Não. São 4, 5 anos de graduação. Tem gente que desiste no meio do caminho, né? Que não dá conta do processo. Grande parte. Maioria. Sim. E quando a gente depois se forma e depois não atua na área. Então, acontece isso também. Então, só tem sucesso quem suporta o processo. No meu caso, apesar de eu estar candidata, eu ainda atuava eu fui empreender depois, mais tarde. Eu atuava na educação física. Né? Então, eu fui deixar de atuar na educação física faz uns 4 anos, mais ou menos. Eu até então atuava, quando eu fui a primeira vez candidata. Então, eu saí candidata em 2012
Atuava, eu tava fazendo mestrado na época, então eu não consegui fazer campanha, porque é muito puxado, né? Sim. O mestrado, e entre mestrado e campanha, eu falei, vou fazer meu mestrado, né? Vou terminar aqui a minha graduação, a minha pós-graduação. Porque o mestrado era associado ao UEL, então eu ia toda semana para Londrina fazer aula, então eu não tive tempo de fazer campanha ainda, foi bem puxado. Meu pai teve um câncer nesse meio do caminho, então foi desafiador. E aí saí candidata, fiz 433 votos, continuei trabalhando, vida que segue e tal. Saí candidata em 2016, fiz 1.051 votos, continuei trabalhando, vida que segue, foi. Saí em 2020, fiz 1.479 votos, fiquei primeira suplente, faltou 300 e poucos votos para entrar. Nossa. Não entrei, vida que segue, continuei trabalhando. Saí deputada estadual em 2022, na cidade de Maringá, uma campanha de posicionamento, de estratégica, né? Aqui. E saí o ano passado, fomos eleitos com 1.783 votos aqui em Maringá. Então, da transição, eu acho legal você falar sobre isso, porque existe muitas pessoas que vendem uma transição fácil. Transição não é fácil. Perfeito. Eu costumo dizer assim, a gente precisa estar em movimento, dar o passo que Deus vai colocando no chão. Esteja em movimento, se movimente para isso. Não dá para você esperar, eu quero fazer a transição, eu quero mudar de área de atuação, eu quero mudar a área do meu negócio, quero fechar o CNPJ, abrir outro, ou estou saindo da graduação, vou empreender. Pensa assim, a gente sempre precisa fazer as coisas planejadas. Não faz as coisas na louca. Então, peraí, se eu vou empreender, quero abrir um negócio, o que eu preciso? Bom, primeira coisa, eu preciso ter o meu financeiro adequado. Senão nós não aguentamos. Então, quanto que eu custo por mês? De quanto que eu preciso tirar por mês para poder me sustentar? Tá? Quanto que a minha empresa custa por mês? Então, você tem que definir seu prolabore, você vai ter que saber quanto que é os custos e as despesas fixas do seu negócio. Entende? Então, você tem que se programar. Então, quando você começar a se organizar, você vai precisar entender. Bom, então eu preciso de produtos, eu preciso de produtos que me faturem X mil reais para poder arcar com as minhas despesas, para eu poder, né, começar a trabalhar, enfim. O que eu falo nesse processo? Não tem receita de bolo. Mas o segredo é perder pouco quando você estiver errado, para você ganhar muito quando você estiver certo. Então, começa. Erra, defina um produto, valida esse produto antes de você pensar. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou abrir um negócio, eu quero registrar minha marca. Cara, você nem validou seu produto ainda. Sabe se vai dar certo. Você entendeu? Aí você vai despender um dinheiro, um recurso, aí você vai se frustrar com o resultado por uma coisa que às vezes não é importante. Mas às vezes não é o momento para isso. Não, vou alugar um espaço físico, vou contratar 3 funcionários. Cara, calma. Dá um passo cada vez, se planeja, se organize, entende? Tenta, mas tenta com cautela. Vai dando os passos aos poucos e converse com as pessoas. Hoje a gente tem muitas redes de empreendedores em Maringá que podem te ajudar a isso. Seja com pessoas bem-sucedidas, que vão te ajudar, que pensam como você. Cara, se são comercial da cidade, tem preços de mensalidade baixíssimos para você estar lá convivendo com pessoas. Vai para lá. Tem 86 núcleos de atuação de empreendedores assim. Vai lá. Vê qual que tem mais de acordo com a sua área. Vai conversando com as pessoas. Vai interagindo. Não dá o all-in, sabe? Decida o all-in. Tenha a decisão de entrar com tudo. Mas não faça as coisas sem pensar, sem planejar, sem se organizar. Perfeito. O segredo para eles não é você não errar. Então você vai errar. Não é natural você errar, mas tem que corrigir o erro. Não tenha compromisso com o erro. Tenha compromisso com o acerto. Não tenha medo de mudar a rota. Não tenha medo. Não muda o objetivo, mas muda a sua rota, se precisar. Né? E se eu posso falar uma coisa para vocês, assim, estejam com as pessoas certas. Sim. A gente fala muito isso na internet hoje. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Beleza. Conviva com 5 pessoas inteligentes, você será a 6ª. Conviva com 6 e com 5 idiotas e você também será o 6º. Então, desde a sua graduação, quem que é o seu grupo de pessoas de relacionamento? O que vocês estão conversando no intervalo de vocês? Entende? Quais ambientes vocês estão frequentando? Que tipo de eventos vocês estão indo? Estou dizendo para vocês, não, festei muito na minha faculdade, tá, gente? Vivi muito bem. Mas vocês têm que saber ponderar o que vocês querem. Então, quem só quiser saber de festa, farra, pingue e foguete, só vai ter farra, pingue e foguete. Agora, dá para encontrar o equilíbrio nisso tudo.
né? Então, estar nos lugares... Hoje vocês estão numa instituição que apoia o empreendedorismo. Nem Sim. todas as instituições apoiam o empreendedorismo. Meu curso não teve EJ, acho que não tem até hoje no nosso curso EJ, né? E é por isso que eu acredito e defendo tanto a questão das empresas juniores. E nós aprovamos na Câmara um projeto chamado Voa EJ, que a gente dá o incentivo e o apoio para empresas juniores na cidade de Maringá, para o jovem universitário poder crescer, para que o poder público reconheça os jovens universitários como futuros empreendedores ou como empreendedores universitários, que a gente já tem muita situação. O Jorge já deu um exemplo, que ele vendia pulseirinha. E quantos jovens universitários a gente tem que às vezes vendem camiseta, boné, doce, muitas vezes para complementar a sua renda, mas muito porque assim, está tentando e está empreendendo e está... já sabe onde vai chegar e está iniciando o processo. Então, conviva com pessoas que queiram o mesmo que você. E dar as caras é muito importante, né? Porque, poxa, a Conage nos proporcionou isso. Que fez a gente dar as caras para chamar você para vir para cá. É muito importante isso na vida de quem tá começando, principalmente nessa transição aí que você comentou. É muito legal isso. Exato. E a gente teve o pontapé de dar as caras para entrar na Conage. Tá. Então, tudo parte do princípio de que, tá, eu tô nessa situação. Onde que eu quero chegar? Qual que é a rota que eu vou seguir? A gente tinha bem definido isso no começo do curso. Falando, a gente quer isso, isso, isso. Então vamos fazer isso para chegar lá. Porque olha onde a gente chegou hoje. Exato, perfeito. Então, a gente traçar essa rota, ter esse planejamento estratégico, eu acho que é essencial. E, novamente, falando da identidade sua, quando a gente fala de você saber sua autenticidade, hoje ser autêntico no mundo de fantasia se tornou diferencial. Fato. Você falou uma frase muito bonita. E é realidade. As pessoas, elas se vendem uma coisa que elas não são. Sim. E aí tem um erro. Eu costumo dizer assim, a gente não pode comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Sim. Porque o palco do outro é só o sucesso. O palco do outro é só o que ele quer que você... Eu também só posto o que eu quero que as pessoas vejam. Mas isso não quer dizer que eu não poste perrengue, que eu não poste as coisas também, entende? Então, as pessoas querem ver verdade. No processo de compra, quando vocês tiverem... Vocês estão na EJ, vocês vendem que tipo de serviço na EJ de vocês? A gente presta desde consultoria para outras empresas, mas a maioria é projeto social mesmo. Parte social. Isso. Vocês fazem pro bono para microempresas. Visita Sim. técnica também. Legal, a gente pode fazer algumas coisas juntos sobre isso. Então, primeira coisa, vocês têm que ter claro quem que é o cliente de vocês. Entende? Quando vocês conhecem o perfil do cliente de vocês, isso vai ajudar vocês a venderem. Entende? Vocês precisam vender uma coisa que faça sentido para o seu cliente. Sim. Então, é aquela história do vendedor ser visto como ruim, assim como o empreendedor é visto como mal, o vendedor tem mal visto, nem é vendedor, é papo de vendedor, não sei o que lá. Cara, ontem eu assisti uma fala do Pereira, ele é mentor de muitas pessoas lá de Alphaville, ele estava aqui em Maringá ontem. Você lembra o nome? Pereira Guiar, tem 300 mil seguidores, me fugiu o Pereira, enfim. Foi assistir ele num evento que a prefeitura organizou ontem aqui em Maringá. E ele falou uma coisa que me marcou muito. Falou, cara, Pereira Amorim, isso aí, Pereira Amorim. Aliás, sigam ele, Pereira Amorim Oficial, é o Instagram dele. Legal. De uma verdade, assim, né, e de uma forma de conteúdo muito, muito interessante pra gente poder abordar. E uma das coisas que ele falou é justamente nesse sentido, gente. Nós estamos e ele é mentor de muitos caras que vendem high ticket aí, lá de Alphaville, que vendem curso disso, daquilo. Não. Ele falou, gente, não é isso que as pessoas postam, não. Então, assim, não cai nessa, porque não é essa a situação. A verdade não é isso. Então, quando você... A questão que ele falou, a frase que ele marcou, agora eu lembro o que eu ia falar. Ele diz assim, você não tem que vender, você tem que ajudar o seu cliente a comprar. Perfeito. Entendeu? Então, a questão não é você querer empurrar o negócio para ele, é você ajudar ele a comprar uma coisa que ele precisa e que vai fazer sentido na vida dele. Cara, a consultoria que vocês, né, Jota, oferecem, vai ajudar a pessoa como lá? Vocês têm que ter claro para vocês quais são os 10 benefícios, quais são as 10 vantagens dos produtos de vocês, quais são as 10 principais características do produto de vocês, para vocês poderem oferecer isso para os seus clientes, né? Ter essa intencionalidade. Intencionalidade, é saber. Então, quanto mais você conhecer o seu cliente, o seu perfil, melhor você vai conseguir se comunicar com ele. Porque não adianta eu querer falar de empreendedorismo para quem não sonha em empreender. Ela não vai querer ouvir. E tá tudo bem, não é certo ou errado. Mas eu preciso saber se a pessoa que me acompanha por causa da rede social, quem me acompanha na rede social
me acompanha por conta da pauta do empreendedorismo, conteúdos de empreendedorismo vão fazer sentido para ela. E aí, quando a gente começa a postar conteúdos e mostrar conteúdos de valor para essa pessoa, ela vai começar a despertar o gatilho da reciprocidade. Poxa, essa pessoa aí de graça está me dando um conteúdo legal sobre uma coisa que eu gosto. Então, quando você for oferecer, fazer uma oferta para ela, ela já vai estar mais tendenciosa a comprar de você. Ou, no caso, se for de política, votar em você. Então, é ter essa intencionalidade também no conteúdo que você expressa. Então, na EJ, a gente pode até bater um papo específico para isso. Traça o perfil da EJ de vocês. Quais são os produtos que vocês têm hoje? Quem que é o perfil do cliente de vocês hoje? Que vocês estão atendendo? É comércio? É indústria? É pequena indústria? É prestador de serviço? Tem uma área muito interessante que são os profissionais liberais. Dentistas, médicos, arquitetos, todas essas áreas de graduação. A pessoa se forma, psicólogos, enfim, eles se formam, são prestadores de serviços liberais, mas não entendem de gestão do seu negócio. Não sabem separar o CPF do CNPJ. Certo. Acham que tudo que entra é lucro. Certo. Não faz uma reserva de emergência, não pensam num recurso para investir, para poder atrair mais pacientes, clientes, o que seja. Então, essa gestão do negócio. E eu vejo que essa é uma área que tem muita dor. Por quê? As faculdades formam o curso. Elas vão dar o conteúdo para você exercer aquela profissão. Entende? O fato de ensinar a pessoa a ser um negócio não está na universidade. Poderia. E o Sesumar tem, que eu sei, e aliás isso é muito bom. Nem todos os cursos têm. Então, ensinar os profissionais liberais a serem empresários, é uma área legal para vocês atuarem. E tem uma demanda muito grande. Muito. Quantos médicos não têm sua própria clínica, mas não tem a parte de gestão? Não tem um time comercial para vender tal procedimento? Porque, vamos ser sinceros, aqui hoje todas as profissões, eu acredito que são vendedores. Se eu sou médico, eu vendo meu serviço para você. Eu vendo a minha sabedoria para você. Então, e esse pessoal acha que só de ter se formado e não tem equipe comercial, não tem essa estrutura bem definida, acha que vai fazer um sucesso. E se frustra, porque tem um conhecimento, mas não tem a gestão. Porque muitas vezes também existem algumas métricas que são vaidades. Faturamento é vaidade. Sim. Lucro é uma métrica legal. Então, a pessoa pode faturar 1 milhão, mas ter 900 conto de despesa, de custo do seu negócio. Sim. E outra pessoa pode faturar 200 mil, mas ter mesmo 100 mil de custo. E aí? Então, assim, a gente precisa ter isso claro. E tem algumas profissões que as pessoas se formam e ganham muito dinheiro, fazem muito dinheiro. Ganhar não, porque eu não gosto disso, porque ninguém ganha dinheiro, você conquista, você faz. Então, a pessoa entra, se forma, abre a clínica, abre tudo, começa a faturar e tal, mas não tem uma visão de negócio, de crescer, ou de se ver quanto empreendedor, ou de buscar uma esteira de produtos diferentes, de entender bem quem é a sua persona. Então, é uma área aí que talvez vocês possam, quanto EJ, atuar, né? E ajudar as pessoas que estão recém-formadas, estão abrindo sua clínica, abriram o seu escritório, advogados, né? Mas tem desafios para gerir ou para crescer, né? Muitas vezes. Bom, Maju, a gente retratou um tema. Pelo que eu entendi aqui, você trouxe 3 principais tópicos, que é a gente ter esse planejamento de carreira, ter essa imagem bem definida e principalmente essa resiliência no mercado. Porque o mercado ele é volátil. A pessoa que não acompanha vai ficar para trás, certo? E ainda mais no ramo da política, que, poxa, depende de você estar nesse cargo, são unicamente as pessoas. Então você tem que estar com essa conexão com elas. E quando nós falamos de empreendedorismo, caminham muito perto os dois. Porque a sua empresa só vive baseada no público, só vive baseada no cliente. Então trazer essa imagem para a empresa é algo que eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Você personificar aquela empresa em uma pessoa, não como algo, mas sim como um indivíduo. É algo que faz total diferença. A gente vê exemplos reais, tipo a CIMED com o João Adib. Poxa, depois que ele mostrou as caras, que ele foi pra frente da câmera. Seja o rosto do seu negócio. Seja o rosto do seu negócio. Você viu o quanto que o faturamento da CIMED aumentou depois que ele entrou no jogo? Sim. Drasticamente. E isso é uma coisa que eu falo muito pros comerciantes e pros empreendedores que eu atendo. Gente, não tenham vergonha de fazer vídeo, de postar, de entrar. Quem que paga seus boletos? Primeiro que assim, quem vai te julgar é quem não vai comprar de você.
Uhum. Né? Então, normalmente, a gente fala muito isso no empreendedorismo. A gente está na parte do varejo e fala, nosso sonho é o quê? Meu sonho é que minha família compre de mim. É. Então, assim, o cara que vai te julgar porque você está postando vídeo, coisa assim, virou blogueirinha, virou não sei o que lá, é o cara que não vai comprar de você. Mas pensa, o seu produto transforma a vida da pessoa? É importante para a pessoa? Vai fazer a diferença na vida dela? Quem que paga teus boletos? É você. Então, bota a cara, posta. Eu faço vídeos desde a eleição de 2016. Certo. Rapaz, foi um baita do desafio. E ainda não é fácil, não. Mas, poxa, eu estou aí há quase 10 anos produzindo conteúdo na rede social, postando vídeo. Naquela época era tudo mato, né? Pouca gente postava e falava. E eu sei de pessoas que tiravam sarro, né? Que falavam, tá se achando, tá isso, tá aquilo. Aí hoje o mercado, a água bateu na bunda, começaram a elas produzir conteúdo. Aí você vê elas falando, me mandar mensagem, curte pra mim, comenta pra mim. Eu falo, curto, comento. Mesmo você não comentando os meus lá atrás, né? E nem hoje, mas curto, comento. Porque faz parte. Então, seja o rosto. Não tenha vergonha de ser quem você é e não tenha vergonha de fazer o que precisa ser feito, desde que seja legal, para chegar onde você vai chegar. Certo. Tá? Então, se você quer ser empreendedor de sucesso, quer ter um negócio de sucesso, produzir conteúdo para as redes é fundamental. Não é mais superficial. Virou questão de necessidade. Acabou. Aquela comunicação de rede social que antes era aquela panfletagem online, que eu falava que era só card, acabou. As pessoas querem ver humanidade, elas querem ver verdade, autenticidade, sabe? Então, hoje em dia, o que a gente fala muito é aquela foto sombra, que é uma foto, não você posada para a câmera, mas uma foto da terceira pessoa vendo a imagem que você está inserido, Certo. e aquela imagem passa uma mensagem. O que aquela mensagem está passando? Isso aproxima das pessoas. Então, no caso da política, o que a gente precisa demonstrar? Acessibilidade, a gente precisa demonstrar atenção. E são coisas que eu sou. Eu não preciso forjar isso. Entende? Aí a gente precisa ter o quê? O olhar de fora para tirar foto, postar e marcar. Então, se a área de vocês, essa área de empreendedorismo, de auxílio, de administrativo, de consultoria para as pessoas, o que é importante para o seu cliente saber de vocês que você está fazendo? Às vezes uma foto de vocês estudando, mas não uma foto sua posada. Bota o telefonezinho, programa lá, vai lá ler suas coisas, faz sabe aqueles videozinhos? A Eloá gosta muito de fazer isso. Pega a sua câmera, deixa travadinha lá, você trabalhando. Time-lapse, né? Isso. Como é o nome? Time-lapse. Time-lapse. Por quê? Porque para o seu cliente isso vai demonstrar o quê? Que você tem compromisso, que você é estudioso, que é importante. São esse tipo de conteúdo que é importante. E mais esse conteúdo na terceira pessoa e menos esse conteúdo posado. Certo. Tá? Quanto mais natural você acredita, melhor. Melhor. Porque as pessoas precisam dessa autenticidade, ver, sabe? Foto com fundo, não foto muito fechada. Sabe? Foto que tem contexto, que mostram planos, primeiro, segundo, terceiro plano. Isso é importante para as pessoas verem e entenderem o contexto, conecta mais. Então, aquela panfletagem digital acabou. Em que ia fazer card com foto de banco de imagens, entendeu? E isso não conecta com ninguém, isso já é coisa de anos passado, tá? Não conecta com ninguém, e o negócio é vídeo. Sim. E assim, e o vídeo, não é abrir a câmera e gravar o vídeo como você quer. Tem uma estrutura de vídeo. Você tem que ser intencional até nos vídeos que você faz, que você posta. Claro, tem vídeos que você pode postar vídeos mais da sua cabeça, de coisas que você está falando? Sim. Mas você só vai conseguir ter sucesso quando você for intencional também nos conteúdos que você for postar. Qual que é a estrutura? Hoje em dia tem muitos cursos na internet que demonstram isso. E eu digo curso com base em ciência. Certo. Tá? Então não é achismo de guru de internet, não. Tem uma pessoa chamada Rafael Kiso, da M-Labs, é um empreendedor, e ele traz no conteúdo dele dado, informação, número, para justificar as coisas. Então, ele fez uma vez uma análise com mais de 1000 vídeos virais para saber o que teve de comum nesses vídeos virais e por que eles foram virais. Aí ele identificou uma estrutura nisso. Poxa, então isso faz sentido. Então, assim, quando a gente começa um vídeo se conectando com o sentimento da pessoa, com algo que vai ser ou a dor da pessoa, ou vai se conectar com o sonho da pessoa, com o sentimento que ela gosta e uma frase de impacto, junto com um gancho visual interessante, não só aquela coisa pousada, tem uma taxa de
de uma taxa de permanência no vídeo maior. Hoje em dia, uma pessoa que fica 15 segundos no seu vídeo é lucro, é luxo. Sim. Tá? Então, a tendência é maior. Então, os primeiros 3 segundos do vídeo, com essa frase de impacto, você fala assim, oi, pessoal, eu sou a Majô. Cara, acabou. Só passou o seu conteúdo. Já era. Você perdeu a chance de impactar aquela pessoa com o seu conteúdo. Então, tem que ter uma frase de impacto. Você tem que mostrar o valor disso no começo do vídeo. Senão a pessoa vai passar. Porque não é igual a televisão, que você está vendo a televisão, entrou a propaganda da pessoa na televisão. Difícil você mudar o canal, é difícil. Você pode mudar? Pode, mas assim, normalmente a pessoa está assistindo. No intervalo de uma novela, de um filme que ela está vendo, né? Sim. Enfim, que a televisão hoje as pessoas nem assistem mais direito. Na rede social, não. Se passou um conteúdo e eu não gostei, acabou. E Tem foi. 3 segundos pra segurar a atenção daquele telespectador. Os 3 segundos para segurar a atenção, para ela falar, opa, o que é isso? Aí você tem os próximos 10 para dar alguma coisa e fala, interessante. E depois uns 15 para você dar a mensagem que você queria e mandar um CTA no final. Por quê? O Pereira Amorim falou isso ontem. No presencial, quando você for atender um cliente seu, no meu caso, eleitor, mas no caso do cliente, vamos falar do cliente. No presencial, você pergunta para a pessoa. Posso fazer umas perguntas que vão me ajudar a orientar a sua experiência aqui comigo? Você pergunta. Você põe a pessoa como protagonista. No online, você precisa dar ordem. Por isso que o CTA é importante. Você precisa dar ordem para a pessoa. Porque senão ela não vai fazer. Porque o online pro presencial, a gente perde o olho no olho, a gente perde o sentimento, a gente perde o negócio. Então, não dá para você querer deixar a pessoa pensar, acho que eu vou compartilhar. Não, acho que eu vou não sei o que lá. Quando você coloca um CTA no final do vídeo, curta esse vídeo disso aqui, compartilha com quem vai gostar de saber disso aqui. A pessoa fez, 1 segundo, ela é automático. Certo. Dela. Então, na rede social, você precisa dar a ordem. Certo. No presencial, você precisa colocar a pessoa para ela participar do negócio. Isso eu achei isso uma sacada muito fantástica que ele passou na fala dele ontem aqui, que foi muito boa. Então, tem toda uma estrutura disso. E está sempre mudando. Então, sempre é bom acompanhar a tendência do mercado e ver como que está mudando. Então, o tráfego pago é a mesma coisa. Então, o mercado se autorregula todos os dias. Nós não temos que reinventar a roda. Nós não temos que reinventar a roda. O mercado se regula todos os dias. O mercado diz o que funciona, o que não funciona. Tem um Rafael Kiso da vida que vai analisar as headlines, que vai dizer se headline que desperta um sentimento mais negativo ou mais positivo tem mais resultado do que outro. Por quê? Porque ele estuda isso. Eu não preciso querer ficar testando muitas coisas. Eu tenho um cara que está fazendo isso. Eu preciso reaplicar. Às vezes, no meu nicho pode não funcionar, ok. Mas daqui que eu faço, eu mudo o formato. Bom, então se tentei lá 2, 3 headline despertando um sentimento de dor do meu cliente, do meu eleitor, não deu bom engajamento, não deu ponto no negócio, tá bom, agora eu vou tentar fazer uma que vai lhe conectar com o sonho dele. Vou tentar fazer uma, entende? Mas tem que ser intencional. Em tudo que a gente fizer tem que ser intencional. A excelência não está no improviso. Entendo. Desde a gravação do conteúdo até da forma que se Até veste. a roteirização do conteúdo. Você vai ter que escrever o roteiro do conteúdo. É um roteiro mais humanizado, né? Porque eu vejo que tem muito cara que é apelativo. Não que não dá certo, mas muito apelativo. Por exemplo, já teve caso de prender a atenção no vídeo, nos 3 primeiros segundos, de um cara colocando um trem passando por cima, assim, tipo, ia passar por cima da pessoa aí. Você está perdendo as promoções. Aí, pô, prendeu minha atenção. Mas marcou. Mas, marcou, deu certo. Entendeu? Aí, mas, nossa, eu fiquei bravo. E falei, porque tem muito a ver, Luiz, com o nicho do mercado. Sim. Entende? Então, para um comércio varejista de rua, isso é um gancho que funciona. Funciona. Você lembra que o pessoal rolou vários memes, né? O brasileiro é expert em marketing, não sei o que lá. O pessoal jogando a mulher dentro da caixa d'água para ela poder falar. Teve vários disso aqui, né? Pessoal de loja dançando. Para a questão do varejo, isso funciona. Sim. Né? Para a política não funciona esse tipo de gancho visual, porque eu perco credibilidade se eu fazer um negócio desse. A gente tem políticos que viralizaram dessa forma, como um manga da vida? Tem, mas não é a imagem que eu quero passar. Certo. Não combina com o que eu quero o leitor que eu quero um leitor qualificado. Certo. Inteligente, que pensa, entende? Não quero voto pelo voto. E tem outros políticos, como o Topázio de Floripa, que já tem ganchos visuais e frases muito legais, que é uma linha que se enquadraria no perfil que eu quero atrair de conteúdo. Certo. Quando a gente cria o conteúdo, a gente tem que saber o que a gente quer atrair com esse conteúdo. Certo.
Entende? Então, por isso você tem que saber que tipo de gancho visual, que tipo de coisa usar. Entende? Então, assim, se eu quiser atrair esse conteúdo mais sensacionalista, disso, daquilo, eu vou ficar postando, ficar batendo em político o tempo todo, vou ficar criando manchete em coisas que não tem. E tem gente que faz isso. Sim. E tá tudo bem, é o perfil dela, não é o que eu quero. Eu quero qualidade. Certo. Eu quero conteúdo. Então, assim, você não vai ver eu fazendo manchete rasa só para dar like e desvirtuando uma notícia que aconteceu. Não vou fazer isso. Certo. Mas tem gente que faz na política. É critério de cada um, né? E no empreendedorismo é a mesma situação. Então, você tem que conhecer bem quem que é seu cliente. Se vai funcionar isso para ele ou não. E tudo é teste. Gente, na rede social tudo é teste. Tudo tem é que teste. testar. Sim. Custa alguma coisa você fazer um vídeo e postar? O que massa vai acontecer aqui? É flopar. Não custou nada. É uma chance em 1000. Se acertar a chance, você ganha. E aí você fala, esse negócio do não custar, também tem um outro mito que a gente precisa desmistificar. Você não precisa comprar um microfone de última geração, o celular, a câmera de última geração, o estabilizador de vídeo de última geração para começar. Você pode ir melhorando no caminho, mas para começar, não. Não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. E hoje em dia também as câmeras, os telefones estão muito boas, né? Vamos Sim, combinar boa. que não precisa você investir 10 conto no telefone para você ter uma gravação que dá para você usar nas suas redes sociais. Claro que a qualidade do vídeo, o algoritmo entende. Se você postar uma foto, um card no seu Instagram e a foto estiver pixelada, como que fala? Pixelada. Pixelada, ele não vai entregar. Diminui a qualidade. Então, se você postar um vídeo com uma qualidade muito ruim, ele não vai entregar, porque a qualidade é muito ruim. Certo. Então, isso é básico, mas também não precisa ser um negócio Ultra HD, 4K e os caramba 4. Não tem necessidade disso. Tá? Então, assim, começa. Tem o Érico Rocha, ele trabalha com lançamento digital, e ele fala, gente, o que vende mais são mais conteúdos de bastidores e mais conteúdos amadores do que conteúdos muito profissionais. Porque as pessoas veem verdade. Ela sente conexão. Você tem conexão com isso. E aí o Pereira Amorim falou novamente sobre isso ontem. Ele falou, gente, não é sobre você investir muito. Não, é sobre você ter verdade. As pessoas verem verdade no que você está fazendo. Sabe? Isso aí é importante. As pessoas compram de pessoas. Exato. Então, elas têm que gerar conexão, elas têm que se identificar com você para decidir comprar de você. Elas têm que se conectar comigo para decidir votar em mim. Se ela não tiver as mesmas crenças que eu tenho, os mesmos valores, o que eu acredito, ela não vai votar em mim. Entende? Então, a mesma coisa para quem você está vendendo. E aí, o cliente é a mesma coisa. Quem que você quer atrair? Quando você vai criar o conteúdo, quem que você quer atrair? Você tem que ter um desenho da persona que você quer atrair e você tem que produzir conteúdos intencionais para essa persona que você vai atrair. Porque não vai identificar. Não adianta eu produzir conteúdos para pessoas que têm uma pauta que eu não defendo. Não vai conectar. E aí vai desconectar quem já está conectado comigo. Então eu preciso ser intencional nesse tipo de coisa também. Então, saber o que postar, para quem eu quero postar é fundamental para o sucesso da gente nas redes sociais. Perfeito, Maju. Acho que a gente já compartilhou bastante conteúdo aqui de extrema importância, ainda mais para você, jovem, que está assistindo, porque a gente sabe, né? Quem está começando no mercado não é fácil. E começar já com esse diferencial, tendo esses insights, faz a diferença. Eu falo isso porque eu sou uma prova viva disso. É constante aprendizado, é constante reparação, e aos poucos a gente vai construindo, vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, e faz nossa carreira baseado nisso. Mas, Maju, então, pra gente finalizar, tem algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo? Olha, saiba onde você vai chegar e trabalhe como se você não tivesse chego ainda, mas sabendo que você vai chegar. Então, acorda cedo, dá duro, trabalha, porque a única forma que a gente tem de conseguir atingir os objetivos é tendo determinação, foco. Então, decida, saiba o que você quer e trabalhe todos os dias até você conseguir aquilo. Isso. Forte, hein? Muito forte. Fantástico. Maju, muito obrigado pela sua presença aqui. Você, telespectador, espero que esteja gostando, tenha gostado do que você viu, do que você ouviu, porque quem tá falando isso é a pessoa que já tá no mercado há um tempo e sabe o que fala. Então, pra gente é muito enriquecedor, foi muito frutífero aqui, eu tenho certeza que é completado isso. É uma constância, né? Um tapa na cara de todo mundo. Uma constância de 12 anos de transição, que nem você falou. Não é rápido, não é do dia pra noite, é uma constância.
Então aí, todo mundo que pensa que vou ali sair de vendedor do mercado para ir empreender, criar uma empresa. Vou achar que daqui a um mês vai dar certo. Não é assim. Não é assim que funciona. Se eu posso falar uma coisa, eu falo assim, ó. Vive aquilo. Você quer empreender? Respira aquilo. Esquece... Não vou dizer assim, esquecer festa, esquecer final de semana, não. Mas vive aquilo. Vai dormir e acorda por pelo menos um ano. Mas se entrega para isso, se entrega. Vai ler livro, vai ver vídeo, vai dedicar pelo menos 1 hora do seu dia para você poder estudar, aprender coisa nova, vai buscar alternativa, vive, respira aquilo que você quer. 1 ano. Se depois de 1 ano não deu certo, você avalia. Você tem que mudar a rota, o que está acontecendo. Mas se permita viver esse processo, mas de dedicação, de trabalho, sabe? De ir a fundo. Porque tem muita gente que vai num gás lá 2, 3 meses e depois... esquece do negócio ou desanima poxa, às vezes pode ser a galinha dos ovos de ouro ali e você desistiu. Com certeza. Constância aí não faz mal a ninguém. Não faz. Então, muito obrigado você, telespectador. Com certeza gostaram, com certeza. Nós que estamos aqui adoramos. Riquíssimo. E tá convidado, super convidado pra gente fazer essas visitas técnicas que nem a gente conversou. A gente tem que conversar mais nos bastidores, né, depois. Mas para seguir com algum projeto, se você quiser também conhecer a Conage, acho que você ainda não chegou a conhecer, né? Não, já tô com uma ideia de algo que a gente pode fazer conjunto, tá? Vamos marcar um dia lá na Câmara, leva a diretoria da Conage e a gente tenta conversar uma forma da gente se ajudar. Tanto vocês, para entender um pouco mais dessa questão de como traçar o perfil do cliente ideal, como delimitar um produto, como fazer o MVP desse produto, e aí eu encontro alguns empreendedores que vocês podem fazer um case aí, alguma coisa, e a gente fazer isso junto. Perfeito. Porque daí a gente leva o conteúdo para o empreendedor que precisa, mas não consegue pagar por isso, e a gente consegue ajudar vocês aí a entender essa dinâmica do mercado. Perfeito, Majô, seria de... Nossa, já imagino o pessoal aí. Todo mundo iria. Com certeza. É mesmo. Mas muito obrigado novamente e a gente se vê. Grande satisfação, obrigada, viu? Se você está aqui até agora, entra no nosso Instagram, é Majô Maringá, M-A-J-O, Majô Maringá, entra lá que tem muito conteúdo de empreendedorismo e também prestação de contas da nossa atuação pública aqui em Maringá.